bom dia a você que nos acompanha sempre aqui na telinha da SIC TV, a você internauta que nos acompanha no canal no YouTube. Muito bom dia, estamos começando mais um Viver Bem, o programa que fala de saúde, de bem-estar e de qualidade de vida. E olha, estamos no Outubro Rosa, o mês dedicado à prevenção do câncer de mama. Afinal, o câncer de mama ainda é um dos tipos mais comuns de câncer que acometem mulheres no Brasil e no mundo. Como se prevenir? Quando procurar ajuda médica? Tudo isso vai ser esclarecido hoje no Viver Bem, que conta com a presença do Dr. Rafael Brito, que é cirurgião oncológico e que é muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Satisfação em recebê-lo conosco, doutor. Tudo Obrigado, bem? Bom dia, Ana. Em meio a uma campanha tão importante, né? A questão do Outubro Rosa, voltado a mulheres e a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Doutor, então, o que é o câncer de mama para a gente começar o programa de hoje? Perfeito. Eu acho que quando a gente fala do que é o câncer de mama, eu acho que a gente tem que lembrar o que é o câncer. O câncer, ele nada mais é do que uma célula normal do organismo, que por algum defeito genético pessoal ou hereditário, que ela herdou da família, vai desenvolver essa neoplasia e se transformar em um câncer. É como se uma célula normal se crescesse de uma forma anormal e isso transformasse em neoplasia. Isso não é só para a mama, é para todos os tipos. A mama é só um dos tipos que pode acontecer isso. Uhum. E no caso do câncer de mama em específico? No caso do câncer de mama é a mesma coisa. São células mamárias, tecido mamário, que naturalmente se divide, ele sofre alterações ao longo da vida e por algum motivo genético ou hereditário, ela pode sofrer uma mutação e essas células da mama crescerem de maneira desordenada e se transformar no câncer ao longo da vida. A gente fala bastante sobre o câncer de mama em mulheres, né? Até o outubro é o Outubro Rosa, associado ao público feminino. Mas os homens também podem ter câncer de mama? Perfeito, homem sim. Por definição, câncer de mama é quem tem mama. Homem tem mama, né? Por uma questão produção hormonal, o homem não vai ter uma produção de estrogênio e nem tem uma capacidade estrogênica tão grande para isso. E em alguns casos podem acontecer. A estatística é muito menor. Homem, de 1 para cada 100 casos vão ter câncer de mama, em homens, mas também é prevalente isso. Não existe um método de rastreio tão adequado para homem quanto tem para mulher hoje, mas sem sombra de dúvida, homem também pode ter câncer de mama. Bom, e os números eles chamam a atenção, eles nos assustam, né? Porque segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, a cada ano surgem cerca de 57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. 42% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama não sobrevivem. E, por outro lado, quando a doença é diagnosticada ainda em estágio inicial, as chances de cura podem ser de até 95%. A gente separou aí alguns fatos sobre o câncer de mama. Gostaria, então, que o doutor me ajudasse a comentar e até se tivermos números mais atualizados, sinta-se à vontade de nos corrigir, viu, doutor? No Brasil, em 2017, 58 mil novos casos, 10% em jovens. Temos aí 1,6 milhões de novos casos ao ano, 25% de todos os tipos de câncer. E ele é a quinta causa de mortalidade por câncer no mundo, 522 mil mortes ao ano. É um câncer considerado de alto índice de mortes, doutor? Na verdade, ele não é, tanto que ele, apesar de ser a primeira causa em mulheres, ele é a quinta causa de morte, né? Então, ele realmente não é a taxa de mortalidade tão alta assim. Ele, apesar disso, tem um bom controle. O grande diferencial, eu acho que entra a campanha do Outubro Rosa. Porque, como a gente viu, uma mortalidade alta, uma incidência alta, mas com uma taxa de cura alta se diagnosticado na forma precoce. O Outubro Rosa veio para isso. É para você identificar a forma mais precoce, fazer exames preventivos, identificar a lesão em estágio inicial, para tratar de maneira mais adequada, mais inicial e alcançar essa taxa de cura. Os dados hoje do INCA para 2020, né, que é a estimativa, já são 66 mil novos casos. Então a estatística tem aumentado, a incidência do câncer de mama tem aumentado, na verdade a incidência de câncer de uma maneira geral tem aumentado no mundo. Quando a gente fala na campanha, não é uma questão de prevenir, mas sim do diagnóstico cada vez mais precoce. Pode-se falar de prevenção, porque existem lesões que são pré-malignas, que não são as lesões ainda oncológicas, são as lesões aquelas que em algum momento da vida podem se transformar em câncer. Então os exames preventivos como a mamografia têm a capacidade de encontrar lesões de maneira pré-maligna e você tratar, retirar essas lesões e com isso sim prevenir o câncer.
Tem como a gente estipular, doutor, comparar ali casos do diagnóstico mais precoce para um estágio mais terminal? Quais seriam as chances aí de cura entre eles? Sem dúvida, a gente sabe pelo menos dos mais iniciais, os pacientes no estágio 1, que é o estágio mais inicial da doença, a possibilidade de cura ultrapassa 95%. Então, essa é o grande foco. Na verdade, é prevenção e diagnóstico precoce. Se a gente deixar para tratar o câncer de maneira mais avançada, a gente vai ter muita dificuldade de controlar a doença e às vezes nós não vamos conseguir fazer isso. Por isso a importância da conscientização nesse mês. A gente fala bastante sobre essa questão do diagnóstico precoce, doutor, mas os estudos, há como precisar em quanto tempo um câncer de mama ele evolui? Qual seria se a gente for pensar assim, eu preciso diagnosticar em até tanto tempo? Certo. Essa é uma boa pergunta. A gente não tem tanto esses dados confirmados e por isso que a gente acaba fazendo a prevenção. Porque se nós tivéssemos esses dados de maneira adequada, a gente poderia reduzir e selecionar melhor os pacientes que iriam para a prevenção daqueles que não iriam. Como a gente não tem essa resposta, a gente não tem essa confirmação, a gente faz o rastreamento para todo mundo. A gente não sabe de quando o inicial vai se transformar numa lesão avançada e terminal. Porque pode ser indivíduo para indivíduo, né? Exato. Há diversos tipos de câncer de mama, doutor? Sim, há diversos tipos. Nós consideramos, na verdade, o que a maioria tem, que é o carcinoma ductal invasivo, que é o mais frequente, em torno de 75% dos pacientes vão ter isso, inclusive até mais. Mas existem vários tipos de câncer. Existem sarcomas de mama, os carcinomas lobulares, tem vários tipos e cada tipo é especificado um tratamento. Não é todo câncer tratado da mesma maneira, depende do maneira ou local que ele foi identificado, em qual estágio ele foi identificado, e a gente vai, de acordo com o estágio do paciente, definir qual que é o melhor tratamento para ele. Muito bem, estamos falando sobre a campanha do Outubro Rosa do câncer de mama, então você de casa não saia daí que a gente volta já já. Muito bem, estamos no Outubro Rosa, o mês dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Por isso, nós aqui do Viver Bem também estamos falando sobre este tema. Recebendo hoje o Dr. Rafael Brito, que é cirurgião oncológico. E eu gostaria de colocar na tela, então, os principais tipos de câncer de mama para a gente comentar aqui com o doutor e explicar sobre cada um deles. A frequência dos tipos de câncer de mama é baseada em um estudo com 1.134 pacientes. A gente tem aí um percentual de 69% RH+, e HER2. Explica pra gente do que se trata, doutor, por favor. É uma coisa um pouco mais específica, mas que realmente é uma coisa fundamental para o tratamento de câncer de mama hoje. Os cânceres de mama, como a própria estatística diz, e tem dados até falando um pouco mais do que isso, em torno de 70% dos pacientes vão ter esses receptores hormonais. Como a gente sabe, a principal causa de câncer de mama é em mulheres e o fator principal de risco de ter câncer de mama é ser mulher. Então nós sabemos que esses receptores hormonais estão positivos nos pacientes com câncer de mama. O que isso significa? Que eles respondem ou eles proliferariam com o estrogênio, com a capacidade de produção de estrogênio da mulher. Por isso que aquele percentual é mais alto. Por isso que ele é mais alto, porque a maioria deles são as mulheres, então estatisticamente o receptor hormonal é o mais positivo. E isso é um ponto, além disso, positivo no tratamento, porque nós temos remédios e medicações que bloqueiam esse receptor hormonal e evitam com que o estrogênio tenha capacidade de atuação na mama, evitando inclusive uma recidiva desses tumores. Então, durante esses dados são coletados após uma biópsia. Você faz a biópsia, faz esse estudo que chama estudo imunohistoquímico, é uma complementação de uma biópsia, e eles dão todos esses dados para a gente definir qual que é o melhor tratamento. Quais são os pacientes que vão para a quimioterapia, qual tipo de quimioterapia que eles vão fazer, por quanto tempo e após o término do tratamento, essas medicações podem ser utilizadas para bloquear o hormônio. Hoje a gente já consegue explicar quais seriam as causas do câncer de mama, doutor? A gente consegue entender alguns fatores de risco. Tem diversos estudos que mostraram isso. A gente sabe que a qualidade de vida é um fator de impacto nos cânceres. E câncer de mama, especificamente para ele, tabagismo e obesidade, ingestão de bebida alcoólica, existem estudos mostrando uma redução de 30% nesses pacientes que tinham uma modificação do estilo de vida. Então, sem sombra de dúvida, a mudança do hábito de vida, um hábito de vida mais saudável, evitar tabagismo, bebidas alcoólicas, tratamento da obesidade, dietas, são coisas que facilitam e evitam o risco de câncer.
De uma maneira geral, mas como esse mês é específico para mama, em torno de 30% somente fazendo essas modificações. Então, hábitos saudáveis, ter uma vida saudável pode refletir nas chances. Com certeza, reflete absolutamente. Então isso é fundamental, tem outros fatos, mas esse talvez seja um dos mais impactantes. Então, sobre os sinais, como que a mulher pode realizar a autoavaliação? A gente vai colocar aí na tela, então, para falarmos sobre os sinais de alerta, né? Os sintomas mais comuns do câncer de mama é o aparecimento de nódulo, geralmente endurecido. Podem também surgir linfonodos palpáveis na axila. Atenção para outros sinais. A gente tem aí uma alteração na assimetria da mama. Pode ocorrer, doutor? Sim, pode ocorrer. O desvio ou inversão do mamilo. Certo. A alteração na cor do mamilo, a vermelhidão na mama ou no mamilo e secreção transparente rosada ou avermelhada. Então, a gente tem ali alguns sinais, porém, o principal vai ser o surgimento de um nódulo que a mulher consegue notar ou palpar. Exato. Ou sentir. Na verdade, eu acho importante esse plasma para a gente poder entender algumas coisas. O fato de ter nódulo não quer dizer que ela tem câncer. A maioria dos nódulos da mama não são câncer, vão ser benignos e eu acho que isso é importante porque isso serve como sinal de alerta, não sinal de desespero. Acho que os pacientes que identificaram com nódulos devem procurar um especialista para poder fazer a investigação para saber se aquilo é suspeito. Nem todos os nódulos de mama, na verdade, a maioria deles não vai ser câncer. Todos os outros sinais associados são sinais menos frequentes, mas mais suspeitos. Então a paciente vai perceber que o mamilo dela mudou a característica, ele era um mamilo normal e ele começou a ficar invertido para dentro da mama. É um sinal que deve ser avaliado e às vezes não é acompanhado de nódulo, às vezes é simplesmente uma inversão de mamilo isolada. Então pode ocorrer qualquer um daqueles outros sinais sem o nódulo? Sem o nódulo. Ele pode acontecer sem ela palpar nada. Às vezes a vermelhidão de mama pode ser uma mastite, uma inflamação de mama, que pode acontecer em diversos casos, mas deve afastar um dos tipos de câncer que chama câncer inflamatório, que pode aparecer com esse vermelhidão na mama, a pele da mama fica um aspecto de casca de laranja, e isso sim não gera nódulo. E é uma questão suspeita que deve ser investigada. Então, a dúvida diagnóstica deve ser esclarecida com o especialista. Então, se gerou nódulo, teve alguma alteração, boa parte, para não dizer a maioria dos nódulos, vão ser benignos, mas se houve a dúvida, procure ajuda e tenha certeza. O câncer não pode ficar com dúvida, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. Doutora, existe uma melhor época para a mulher fazer a sua avaliação ali das próprias mamas por conta da menstruação? Certo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante porque boa parte das pacientes não querem fazer os exames de preventivo, principalmente a mamografia, por conta de dor, desconforto. Mamografia é um raio-x em que ele comprime a mama principalmente em 2 sentidos, às vezes em mais sentidos, dependendo da alteração. E isso pode dificultar e a paciente às vezes não querer procurar ajuda por conta desse desconforto. Então a sugestão é que o período perimenstrual, as mamas ficam mais sensíveis e a gente orienta de que não faça nesse período, porque são geralmente as dificuldades que ela vai ter de fazer a compressão da mamária para isso e vai acabar postergando e alterando isso. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, que a Sociedade Brasileira de Mastologia está fazendo uma campanha, né, sobre justamente procurar ajuda, você identificar precoce isso, porque por conta da pandemia a gente teve uma redução catastrófica do número de mamografias feito, que já era precário anteriormente. Então, além do que já era ruim antes, hoje está pior. As pessoas procuraram muito menos ajuda, o índice de mamografia reduziu, que era em torno de 2 milhões, comparando em janeiro a agosto de 2019, nós reduzimos para ao redor de 1 milhão de mamografias no Brasil esse ano, então a redução mais da metade. Isso é um número alarmante que vai impactar nos próximos meses. O senhor está comentando bastante sobre a mamografia, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o autoexame, depois do intervalo, doutor. Então, você de casa, fique ligadinho conosco, não saia daí, que nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos falando sobre o Outubro Rosa, o mês de prevenção e também voltado ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente está recebendo o Dr. Rafael Brito. Perguntei no bloco anterior sobre o autoexame. Qual é a sua opinião sobre o autoexame, doutor? Ele é importante, as mulheres devem fazer ou ele não tem nenhum tipo de eficácia? Essa é uma dúvida até estatística. Tem muitos trabalhos que identificam que, na verdade, a capacidade da mulher definir o câncer vai ser mais baixa. Porém, por outro lado, as mulheres são as pessoas que mais se conhecem.
Então, por conhecer o próprio corpo, é mais fácil ela identificar algum tipo de alteração. Eu acho que o autoexame não serve para você procurar câncer, ele serve para procurar alterações. Então, ela vai investigar se tem alguma coisa diferente. É aquela paciente que às vezes encontra no próprio espelho, saiu do banho e vai perceber que a mama está diferente uma da outra, em que não costumava ser. Então, basicamente, são os hábitos diários. Durante o tomar banho, passar sabonete, se ensaboar, às vezes percebe um nódulo que ela não percebia antes. Então, na verdade, não é que ele tem capacidade de encontrar o câncer, mas tem capacidade de encontrar alterações na mama que possam levar ela a fazer essa investigação. Pode ser um sinal de alerta. Eu acho que é importante, sim, porque eu acho que ninguém melhor do que a própria mulher para conhecer o corpo dela. Então, a questão do toque nos seios, as mulheres podem continuar com esse hábito? Podem continuar com esse hábito, acho que isso é importante. Todas as campanhas, se vocês perceberem, mesmo a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Cirurgia Oncológica, todos os lugares eles citam que as mulheres devem se tocar, devem se conhecer, porque querendo ou não, não adianta o médico tratar aquilo que ele não sabe o que está acontecendo, a gente não faz busca ativa. Os exames preventivos vêm para isso. E se a mulher encontrou uma alteração, ela vai esclarecer essa alteração. Que não for nada, que ela um especialista diga isso para ela. Ela, nesse primeiro toque, identificou algo que é suspeito para ela, doutora, ela vai procurar quem? O ginecologista, o cirurgião oncológico, o mastologista? Eu acho que tem que ser uma pessoa capacitada para tratar disso. Hoje nós temos diversos profissionais. O ginecologista acaba sendo o braço direito da mulher. Aquele que encaminha, Aquele que encaminha, aquele que faz o primeiro exame, aquele que vê a suspeita. Às vezes ele faz o primeiro rastreamento, os primeiros exames acabam sendo feitos pelo próprio ginecologista. Os mastologistas são uma especialidade especificamente voltada para a parte de mamas, cuidados das doenças benignas e malignas. E o cirurgião oncológico, na verdade, é o cirurgião voltado para tratamento especificamente do câncer. Então, são especialistas. Na dúvida, deve ser procurado um especialista, seja um mastologista, um ginecologista, que seja um médico que consiga pelo menos orientar ela e esclarecer as dúvidas que ela tenha com relação a isso. O importante é buscar um médico, né? Sem dúvida. Além da autoavaliação, que outros cuidados que a mulher ela deve manter para estar em alerta? A gente separou aí alguns pontos para serem comentados. 8 fatores de risco do câncer de mama. Mama densa, não ter filhos, obesidade ou excesso de peso, ter engravidado acima dos 30 anos, falta de atividade física, não ter amamentado, histórico de câncer de mama na família e o uso de hormônios em excesso, anticoncepcional ou terapia longa de reposição hormonal. Esses são fatores de risco, então, para o câncer de mama, doutor? Sem dúvida. Eu acho que é importante a gente citar alguns deles, principalmente, por exemplo, se a gente for pensar, a amamentação é um fator de proteção para isso. As mulheres que amamentaram, às vezes as mulheres que tiveram muitos filhos, elas amamentaram todos os filhos, elas têm um maior fator de proteção no tratamento, no diagnóstico, na evolução para câncer. Alguns mitos e verdades, mas eu acho que são importantes esses fatos, como a gente havia comentado. Obesidade, tabagismo, etilismo, são os fatores que acabam prevenindo. Um dos conceitos, eu acho que são bastante importantes, que eu acho que são os questionamentos, é o uso do anticoncepcional hormonal. Porque as pessoas às vezes não querem tomar com risco de ter câncer de mama ao longo da vida. Isso é uma discussão bem grande em cima disso, tem trabalhos mostrando que não faz diferença, tem trabalhos mostrando que faz diferença, sociedades que indicam, sociedades que contraindicam. A gente tem muita certeza com relação à reposição hormonal. Se a gente lembrar daquele slide anterior, a maioria dos cânceres de mama tem receptor hormonal positivo, então se eu dou estrogênio, eu estou alimentando aquele receptor e o risco de câncer dela vai acabar aumentando. Por outro lado, anticoncepcionais hoje, existem anticoncepcionais que são combinados com estrogênio, com progesterona, doses baixas de anticoncepcional, e isso ainda é questionável se pode ser feito. Então, até para a prescrição do anticoncepcional deve levar em fatores em risco de outras causas, por exemplo, fator de risco familiar. Teve câncer de mama na família, com que idade, definir um perfil genético dessa paciente para saber se ela realmente é uma paciente que vai ter risco à exposição do anticoncepcional hormonal. E mais uma vez a gente vê a importância de ter o acompanhamento de um profissional, porque hoje o acesso aos anticoncepcionais ele é muito fácil, muito simples, né? Mas eu antes de escolher um anticoncepcional, eu tenho que ter ali indicações para isso e todo um rastreamento familiar, como o senhor bem mencionou. Então, por isso que a mulher não deve tomar um anticoncepcional sozinha, por exemplo. Né? O anticoncepcional da vizinha, né? A vizinha toma, falou que foi bem para ela, quer passar para outra. Isso acontece muito até na nossa região com outras doenças, não só com anticoncepcional, com remédio da pressão, com remédio da diabetes. Então é importante você ter um acompanhamento para isso. As medicações foram criadas e cada paciente vai ter um perfil para poder adaptar melhor. Então se você tiver um histórico de risco familiar importante, você teve câncer de mama na família, é um histórico genético importante, você tem que definir qual que é o rastreamento.
Ali entre os fatores de risco, doutora, a gente tem a questão das mulheres que engravidam após os 30 anos. Por que mulheres que engravidam após essa idade podem ter aí uma predisposição para o câncer de mama? Falta um dos fatores de risco que também faz parte disso, é quando a paciente menstrua muito cedo e entra na menopausa muito tardia. Isso acontece por conta dos ciclos menstruais. Quanto mais ciclos menstruais ela tem, mais pico de estrogênio ela tem antes da menstruação e com isso maior exposição a estrogênio ela vai ter ao longo da vida. Então quanto mais tempo ela demora para engravidar, ela vai ficar exposta a mais ciclos menstruais ao longo da vida e isso acaba sendo um fator de risco. A exposição ao estrogênio do período menstrual é um dos fatores de risco para isso. Por isso que ela engravidar mais tarde, ela foi exposta a estrogênio durante um período maior, estrogênio do próprio corpo, e isso pode aumentar o fator de risco dela. Bastante interessante. Doutora, a gente falou bastante sobre a queda no número de mamografias. Em que idade a mulher deve iniciar o tratamento, né, o acompanhamento com as mamografias e com qual frequência? Certo. Eu tenho que dividir pelo menos em dois grupos. Quais são os pacientes que têm um fator de risco genético importante? Lembrar que 90% dos cânceres de mama não são genéticos, não são herdados da família. A gente chama ele de esporádicos, apareceram porque deveriam aparecer por um defeito no próprio organismo, não tem a ver com fatores genéticos herdados da família. E dentro desses 10% que são genéticos, eu tenho que definir qual foi a idade com que um parente de primeiro grau teve. Então, os cânceres de mama antes dos 40 anos, idealmente antes dos 35 anos diagnosticado, deve ser feito um rastreamento genético dos familiares, principalmente de primeiro grau. Hoje, a Sociedade Brasileira de Mastologia indica acima dos 40 anos. A partir dos 40 anos, as mulheres devem ser submetidas a mamografia anual. O Ministério da Saúde tem algumas divergências, protocolo acima dos 50 anos, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia indica a partir dos 40, já para começar o rastreamento. Muito bem, a gente segue falando sobre este tema depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, continue conosco. Seguindo com o nosso tema de hoje, falando sobre o Outubro Rosa, o mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. No bloco anterior, o doutor comentou sobre a idade pré-estabelecida para as mulheres iniciarem o acompanhamento através da mamografia. 40 anos, doutor, mas as mulheres abaixo dessa idade, elas podem ter o câncer de mama e existe algum outro tipo de exame para acompanhamento, um ultrassom das mamas, que seja importante que as mulheres abaixo dos 40 também realizem? Existe sim. Eu acho que aí entra aquela questão que a gente voltou a falar sobre o acompanhamento do especialista. Quando você define os critérios de risco e a paciente tem menos de 40 anos, é definido que as mamas são mamas densas, mamas com muito tecido mamário, em que a mamografia tem dificuldade de enxergar. No raio-x é como se a mama ficasse branca por conta desse tecido. E a gente tem dificuldade de encontrar alterações ou lesões suspeitas na mamografia em pacientes menores de 40 anos. Nesse cenário, a gente define que, se ela tiver um risco familiar importante, existem outros métodos de exame que podem ser abertos mão. Um deles pode ser sim o ultrassom. Existem exames mais específicos, como a ressonância de mamas, que consegue avaliar e ter outras alterações, meios de contraste, alterações de densidade que a ressonância vê, e ela consegue rastrear os pacientes mais jovens. Então você tem que definir o risco para saber se cabe ou não a realização desses exames. Como estamos em relação aos tratamentos para o câncer de mama hoje, doutor? Graças a Deus, cada dia melhor. A cirurgia, há muito tempo, muda-se muito pouco. Graças ao tratamento que a gente chama de multimodal, em que envolve múltiplas especialidades como radioterapia, quimioterapia e a cirurgia, isso melhorou e reduziu, inclusive, as cirurgias mórbidas, aquelas cirurgias extensas, mastectomias. Cada vez mais a gente faz cirurgias menores para tratamento de câncer. Graças ao tratamento medicamentoso, as quimioterapias, os anticorpos, as imunoterapias que está tão em voga hoje, o mundo inteiro discutindo sobre isso. E acho que a vantagem da medicina hoje é o acesso à informação. A gente consegue fazer o mesmo tratamento no mundo inteiro, em qualquer lugar do Brasil, inclusive em Porto Velho. Mas o senhor acredita que hoje o SUS está preparado para isso? As mulheres têm esse acesso facilitado aos exames preventivos, à mamografia e para os tratamentos?
Depende da estrutura de cada estado. Não são todos os estados que estão preparados. Como eu acabei de citar em relação aos números, nós já temos um número atrasado em relação a mamografias, em relação ao que preconiza a Organização Mundial de Saúde. E agora, esse ano, nós temos uma redução ainda mais importante por conta disso. E isso vai ter um impacto da saúde para isso. Principalmente pelas dificuldades que o sistema de saúde pública gera para os pacientes, acaba afastando eles de procura de ajuda. Então, o paciente que vai marcar uma mamografia, ela acaba desistindo de marcar porque vai marcar para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, e ela acaba tendo outros compromissos ao longo da vida e acaba deixando isso de lado. Então, é importante preconizar, consegue ser feito, desde que tenha uma insistência. Você acaba precisando em alguns momentos, ter que brigar por isso. Lembro que aqui em Porto Velho nós temos a campanha Duas Pau d'Amor, em que eles fazem a carreta, que é uma carreta em que eles passam em cidades, em municípios, e que ela acaba fazendo essas mamografias lá, inclusive a coleta do exame preventivo de câncer de colo de útero. Então existem no próprio hospital a campanha de prevenção, então os pacientes que desejam fazer podem ir ao hospital, pegar informações e conseguir fazer esse agendamento da mamografia. É uma vantagem da nossa cidade. Ainda falando em SUS, doutor, há uma lei que garante uma cirurgia plástica reparadora da mama pelo SUS logo em seguida à retirada do câncer. É um avanço para as mulheres, né? Com certeza. Graças ao que a gente acabou de falar, aos tratamentos, a gente acaba indicando menos mastectomias, menos retirada total da mama e mais cirurgias conservadoras, reduzindo inclusive essa utilização desse artefato. Mas além disso também é importante, porque nem todo paciente vai ser indicado de fazer reconstrução no mesmo momento. É um avanço, a cirurgia reparadora é um apoio psicológico muito importante para os pacientes tratados de câncer de mama e eu acho que é fundamental, porém deve ser avaliado individualmente. Nem todos os casos vão e, como a gente falou, a maioria dos pacientes não vão hoje para mastectomia, conseguindo fazer uma cirurgia mais conservadora. Já que estamos falando em cirurgia plástica, doutor, com o crescimento do interesse das mulheres por cirurgias plásticas, a prótese de silicone atrapalha em algum momento para o diagnóstico ou tratamento do câncer de mama? Não tem estudo para isso. Se fosse, provavelmente seria proibitivo, né? A mamografia talvez ela tenha algumas limitações dependendo do tamanho da prótese em relação aos pacientes, mas não há nenhuma contraindicação, nenhum critério de exclusão. O paciente que fez prótese de mama não pode fazer mamografia, não pode fazer exame físico, isso não acontece. O paciente com prótese de mama deve ser feito o mesmo rastreamento, as mesmas alterações que são encontradas no paciente sem prótese, a gente consegue identificar no paciente com prótese de mama, desde que a gente faça o rastreamento adequado. O apoio da família, tanto para o diagnóstico, para o acompanhamento e para que aquele tratamento seja executado na íntegra. A gente sabe que o tratamento do câncer costuma ser um tratamento que causa um certo sofrimento, um abalo psicológico. Ele é importante, doutor? Eu acho que da família, dos amigos, de todo mundo, né? Eu costumo dizer que uma das grandes vantagens do tratamento do câncer é o paciente tratar perto da família, né? Porque o paciente que antigamente saía daqui para tratar em outras cidades, outros estados, era um paciente que estava longe dos familiares, longe dos amigos, longe do seu ambiente social, e a gente sabe o quanto é importante isso. Principalmente as pessoas que vão dar o apoio, né? As críticas a gente vai ter sempre e as pessoas negativas sempre, mas eu acho que o positivismo do tratamento ele vai ser mais bem acatado pelos familiares, pelas pessoas mais próximas. E eu acho que esse positivismo e o apoio da família na minha opinião, eu acho que de todo mundo que trata de câncer, um dos grandes pilares do sucesso do tratamento. Quer deixar uma mensagem final para as nossas telespectadoras, doutor? Acho que a mensagem que a gente comentou aqui agora é não deixar de fazer os seus exames de rastreamento. A pandemia veio, modificou muito isso, mas a gente não pode esquecer de tratar. Como a gente falou, o tratamento inicial e prevenção, conseguimos 95% de tratamento e chance de cura. Então procure um profissional de saúde, esclareça suas dúvidas e não deixe para depois. Acho que agradecer a sua participação, viu, doutor Obrigado. Rafael? Agradecer também a AC Libras, que está nos ajudando a promover essa campanha, a campanha do Outubro Rosa, a levar a informação a todos os públicos. E, claro, agradecer a você de casa que sempre nos acompanha aqui na tela da SIC TV. Então, mulheres, não deixem de se cuidar, não deixem de fazer o exame preventivo, tá? Este foi o nosso Viver Bem de hoje. Sábado que vem nós estamos de volta a vocês. Um ótimo fim de semana. Tchau, gente!